quando você pega a queda do PIB agrícola, aí explica, por outro lado, o aumento do preço dos alimentos também, o fator climático, né? Exato. O fator climático é muito importante, né? Inundações no Rio Grande do Sul, mas as altas temperaturas, crises hídricas, tem vários elementos ambientais que cada vez mais vão se apresentar. Por isso também é importante o que você colocou sobre a Fazenda estar aí emitindo títulos verdes e garantindo que estes recursos sejam para projetos de transição energética, resiliência climática, porque nós vamos ter um problema cada vez maior de oferta de alimentos em função da questão climática e ambiental. Agora, tem outros elementos também. Por exemplo, há sistematicamente, ano a ano, uma redução da área plantada de feijão, arroz, mandioca, e um aumento da área plantada de milho, de soja. Então, isso também vai deixando o Brasil mais vulnerável. E há outros elementos também um pouco sazonais, mas que eu acho que atualmente se expressam com mais nitidez no supermercado, que o café, a carne, que o agronegócio brasileiro, por deter, né, o controle da comercialização, está se aproveitando de um momento de preços elevados no mercado internacional, porque grandes produtores de café, como o Vietnã e a Indonésia, tiveram quebras nas suas safras, está se aproveitando que o real está desvalorizado e vendendo. A gente teve a maior variação de exportação de carne da nossa história. Então, não é só também questões climáticas. Imagina, é uma redução da oferta, e dessa oferta reduzida, a parte substancial ainda vai para fora do Brasil e desabastece o mercado interno. E para isso ainda não estamos olhando muito, né? Porque tem países que já têm controle sobre exportação, taxa de exportação. Eu acho que nós vamos ter que começar a pensar também sobre isso, né? Qual é a prioridade da produção agrícola brasileira? Se é para virar comida no prato do brasileiro ou se é para virar ração ou comida no prato dos europeus. Então, daí quando o Lula fala que se não resolver essa redução de tributos, ele pode tomar medidas mais drásticas, as medidas mais drásticas, uma é tabelamento, que não vai haver, e outra é o imposto de exportação, né, Juliana? Mas você tem força política para isso? Eu acho que não tem, mas eu acho que o fato de não ter não pode ser um impeditivo para propor, porque eu acho que a proposição de uma medida como essa, tão radical para a realidade brasileira, né? Porque, veja, só explicando antes de dar mais a minha opinião, o aumento do lucro do agronegócio que está exportando esses produtos está se dando por um efeito excepcional. Sim. Então, não é que o agronegócio está lucrando mais porque ele desenvolveu uma técnica muito boa, aumentou a produtividade, ele teve gastos, né, em ciência e tecnologia. Não, ele está lucrando mais, assim como os produtores de petróleo estavam lucrando mais na pandemia, por um elemento excepcional, que não tem nada a ver com ele, que é a dinâmica de oferta e procura. Então, é justo que, se ele está se beneficiando de um real desvalorizado ou de uma valorização do preço dessas mercadorias, que ele entregue, né, uma parte sob uma tributação sobre exportação para constituir um fundo de amortização, né, de subsídio de alimentos da cesta básica. Isso eu acho que não, o Brasil, né, a esquerda brasileira também, não conseguiu construir força suficiente hoje para pautar medidas desse tipo. Mas eu acho que é um erro nosso. Então, eu acho que deveria também partir do governo, mesmo sabendo que vai perder, para pelo menos dizer, estamos negociando lá em cima. Agora vocês me apresentem uma solução intermediária, porque se a gente não apresenta o programa máximo, a solução intermediária passa a ser a máxima, passa a ser a rejeitada. Então, eu acho que talvez a gente não tenha força política, mas é o tipo da proposta que incide mais diretamente, do ponto de vista emergencial, sobre os alimentos, mais do que isentar as tarifas de importação, que também são importantes a curto prazo, embora tenha vários produtos ali que o Brasil não é um importador, né? Não sei se vai ter tanto impacto, mas demonstra um compromisso de, estamos fazendo alguma coisa, mas isso a médio e longo prazo é ruim, porque desonerar essas tarifas significa também desincentivar a produção doméstica e incentivar a importação. Então, eu acho assim, eu iria pelo caminho de taxar exportações, sim. Eu acho que o agronegócio não vai perder, ele vai, no máximo, deixar de ter um lucro extraordinário e se situar ali dentro da taxa de lucro médio. Então, e é importante que a opinião pública saiba que o imposto de exportação é uma medida
habitual em países capitalistas quando você tem esses momentos extraordinários de explosão de preços, né? Aqui, tudo isso virou anátema. Você fala nisso, parece que é pecado mortal e tudo, né? Que aqui né? Aqui a gente costuma se distanciar das melhores práticas internacionais e aqui as coisas parecem que viram uma jabuticaba e, na verdade, elas são instrumento de política econômica bastante consolidado.